Alô, caros ouvintes, aqui é a Dani Foster, a psicóloga. Aqui é a Cris Covatti, nutricionista. E estaremos juntas a partir desta semana para falar com vocês sobre comportamento alimentar. É isso aí, pessoal, um tema que eu tenho certeza que todos estão aí esperando algumas questões importantes e relevantes, porque sabemos que a nossa sociedade hoje está muito doente. A obesidade, em muitas situações, severa, causando problemas aí de saúde muito graves, né, Cris? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre essas consequências para que a gente possa aí sensibilizar as pessoas a ouvirem o que nós temos a dizer. Eu tenho percebido na prática que o comportamento alimentar atual tem, de uma forma geral, tem sido muito prejudicial, tanto a você ter sua melhor performance de dia a dia, de comportamento no trabalho, quanto na parte de saúde, quanto na parte estética, que eu vejo que as pessoas também estão cada vez mais descontentes com o seu físico, e tudo tem a ver com a parte alimentar ali, desde a infância que vem se desenvolvendo até a vida adulta. Perfeito. Então, assim, eu vou falar um pouquinho inicialmente, Cris, abordar com o pessoal a questão até assim antropológica, que é uma questão histórica que remete aos nossos ancestrais, para que a gente entenda por que a gente hoje vem consumindo de uma forma errada até sem perceber. E uma coisa que muitos estudiosos falam é que nós lá atrás, nós tínhamos assim, o nosso prazer estava muito associado a gente conseguir a nossa sobrevivência. Então, assim, basicamente o fato de eu ter que caçar, conseguir o meu alimento e conseguir manter a minha comunidade, aquela minha família onde eu estava vivendo e convivendo diariamente, era suficiente para que me remetesse a uma sensação de bem-estar. Gradativamente, nós na sociedade fomos tendo a condição de termos a nossa sobrevivência de uma forma muito mais tranquila, muito mais natural. E obviamente que com o passar dos anos, né, a gente vê a industrialização, os alimentos processados, tudo aquilo que já vem pronto à nossa mesa, não precisamos mais correr atrás e nem nos esforçarmos para conseguirmos aquilo que seria uma alimentação básica para a sobrevivência. Então, o nosso cérebro hoje, ele precisa de um prazer que é um prazer assim que vai além do que nós tínhamos no passado. E automaticamente, nós hoje precisamos de sabores, de novidades, de alimentos que sejam compartilhados, onde todos estejam socialmente envolvidos, e tudo isso faz com que as pessoas queiram esse prazer, que já é um prazer que o nosso cérebro traz com a mesma sensação que tinha lá no passado, mas com prejuízos e danos que são importantes para nós do ponto de vista alimentar, do ponto de vista da obesidade, todos os desconfortos, né, e problemas de saúde que vêm a partir disso. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre o impacto da alimentação industrializada e sobre como que ela é absorvida do ponto de vista neurotransmissor e do ponto de vista também do nosso equilíbrio, que acaba sendo um equilíbrio entre aspas, porque a gente entra em desequilíbrio no sistema, né, de saúde biológica, de saúde mental, mas a gente tenta, a partir desses alimentos, entrar num equilíbrio. Não sei se ficou claro, Cris, assim, né, essa parte aí que eu fiz dessa construção simplificada, né, obviamente, que a gente pode até para frente entrar aí nos elementos um pouco mais aprofundados, mas se você quiser agora contribuir aí, né, em relação a essa parte aí da industrialização e de como que o alimento vem para a mesa e tudo mais, acho que seria legal. Excelente, Dani. Tudo que você falou faz total sentido, né? Quando a gente pensa em alimentação. Uma das coisas que eu acho importante lembrar também, que você até não comentou, é a facilidade ao acesso ao alimento, né? Antes era uma coisa muito mais difícil. Você comia 2 vezes no dia, 3 vezes no dia.
Agora se escuta-se que tem que comer de 3 em 3 horas para não desacelerar o metabolismo. Uma das maiores balelas que existe nutricionalmente falando, que isso não é comprovado cientificamente. Então, essa sensação de consumismo ficou muito mais alta, inclusive da parte alimentar. A indústria quer que você acredita que você precisa comer de 3 em 3 horas, claro, para ela lucrar, né, para ela ter de onde tirar dinheiro e para você cada vez mais se ver refém de uma alimentação que é algo tão simples, que deveria ser algo tão natural de uma forma geral, né? Então a alimentação industrializada, o que ela difere incrivelmente da alimentação natural é a quantidade de conservantes, a quantidade de aditivos químicos e por incrível que pareça, a alimentação hoje ela é tão alterada que a indústria sabe o quanto o corpo vicia em açúcar e em gordura, que eles colocam a medida adequada para a população se tornar dependente, ou seja, viciado mesmo em açúcar e gordura. Uma curiosidade, por exemplo, falando, é que o achocolatado, esse que a gente usa, que as crianças usam dia a dia, hoje, o achocolatado de hoje, ele é 2 vezes mais doce do que ele era 10 anos atrás. Por quê? Com o intuito mesmo de deixar as pessoas cada vez mais dependentes dos alimentos industrializados. E esses alimentos, por terem aditivos químicos, por terem conservantes, eles mudam o seu paladar, ou seja, mudam a sua sensação quando você come alimentos naturais. Por isso que quem come muito esses alimentos acha que alimentos saudáveis não tem gosto, não tem sabor de nada, porque eles não têm esses aditivos químicos, esses melhoradores de sabor, esse tipo de alimento. Então, façam que seu paladar se torne diferente. E de prejuízo à saúde é que você se torna uma pessoa completamente inflamada, uma pessoa que não tem o seu rendimento 100%, então trabalha num 70% da sua capacidade máxima. E eu falo que se alguém me pergunta, Cris, quantos por cento você quer ser na sua vida? Eu tenho certeza que você vai falar que você quer ser 100%, você quer contribuir 100% de efetividade. Só que se alimentando dessa forma, você trabalha ali a 70%, se não menos, né? E tem uma coisa, né, Cris, que eu escuto bastante, que tem relação com esse fator aí da industrialização, é que as pessoas não percebem, mas assim, até os supermercados, eles são favoravelmente, desenvolvidos, digamos assim, para que os setores sejam setores mais chamativos e que as pessoas acabem passando, né, por áreas no supermercado ali, como na hora de pagar, por exemplo, a gente só vê coisas que são coisas que fazem com que as pessoas queiram comer ali um doce, um salgadinho, alguma coisa assim complementar, nunca é um alimento de verdade. E geralmente tem também assim os snacks, que são esses lanchinhos aí dos intervalos de 3 em 3 horas. Então você vê assim, a pessoa vai ali, ela tá esperando, porque tem fila, nunca estão os caixas assim com todos os atendentes disponíveis para você passar rápido, né? Então sempre você está esperando, aí sempre tem nas gôndolas ali ao teu redor um produto que é um produto que vai te dar esse desejo, né, de querer comer alguma coisa que você acha que é o teu prazer. E aí você acaba comendo errado e entra nesse condicionamento de que você tem fome o dia inteiro. Uhum. E é justamente esse um padrão sistêmico que se criou, que é o padrão sistêmico que a indústria quer. Justamente. Além disso que a Dani falou, da exposição, inclusive as cores das embalagens nos despertam querer ou não. Se vocês repararem, alimentos mais saudáveis, eles têm cor branca, cor mais transparente, que remete a clean, que remete a essa coisa mais limpa. Alimentos mais guloseimas, eles já são mais coloridos, mais chamativos, né? Então é um padrão assim para o quê? Para despertar esse próprio desejo. E por esses alimentos não serem ricos em nutrientes, vamos falar assim, eles são pobres em em nutrientes. Se você pegar, por exemplo, um salgadinho, o que ele tem de nutriente ali? Provavelmente nada.
né? Você come, naquele momento te sacia momentaneamente, tanto essa parte psicológica, tanto a parte de fome, mas 1 hora, meia hora depois você tá com fome novamente, porque você não realmente nutriu o seu corpo. Diferentemente de quando você come comida, por exemplo, no horário do almoço, o que eu quero dizer como comida? Salada, carne, uma batata, uma mandioca, um arroz e feijão, que seja. Você não tem fome daqui meia hora de novo. Você vai demorar muito mais para ter fome, né? E é justamente proposital, como a Dani falou aqui para nós. Inclusive, voltando um pouquinho à questão das cores, eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas parece que tem estudos já que comprovam que o vermelho e o amarelo são as duas cores mais usadas comercialmente para fast food, né? Uhum. Porque realmente são as cores que mais trazem para o cérebro aquele impacto assim do desejo de querer comer alguma coisa que me dê prazer. Sim. E quando se você vai, por exemplo, comer, sei lá, você vai para um mercado de orgânicos, um mercado de, sei lá, até um frigorífico, alguma coisa assim, você não vai ver obrigatoriamente essas cores e nem essa chamada, né, que vai o teu cérebro automaticamente querer responder a isso. Sim. E bem ou mal a gente cria esse hábito, que é um hábito até interno, desde que a gente é criança. Com certeza. Muitas pessoas gostam ou não gostam de coisas na vida adulta porque foi influenciado pelos pais quando criança. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas que ela nem sabe por que ela não gosta. Às vezes ela provou uma vez e tem uma recordação que não gosta de tal alimento e não se presta a provar de novo, né, tal alimento. Inclusive comigo mesmo, eu lembro que eu não gostava de mamão quando criança. Eu acho que 1 ano eu fui numa amiga e tinha mamão. Eu falei, vou provar de novo. E hoje eu gostei. Hoje eu como todo dia mamão. Então a gente tem algumas crenças nossas que são implantadas quando criança mesmo, que são sustentadas por nós mesmos. E às vezes não é mais uma verdade. Porque você vai mudando com o decorrer da sua vida, né? Então, desde criança a gente está influenciado aí pela indústria, que hoje a gente já percebeu que não está tão preocupado assim com a nossa saúde, né? Exatamente. E o que eu acho mais assim importante da gente tentar passar aí para vocês que estão nos ouvindo é o quanto nós somos inconscientes disso tudo. São hábitos e são padrões que gradativamente a indústria cria e a gente simplesmente responde a esses comportamentos que são instigados, digamos assim. Então, nós temos um poder de consciência muito baixo. E por isso que a gente acaba reproduzindo isso como se fosse assim um processo de verdade recorrente, mas que parece que a gente não tem escolha. Sim, com certeza, Né? excelente. Você está tão no piloto automático ali que não repara em você mesmo, em você como um animal, que na verdade a gente é um animal, só que é um animal que é muito influenciável. Eu sempre pergunto assim para os meus pacientes, você estava com fome naquele horário? A pessoa não sabe me responder. Você que está ouvindo, você sabe diferenciar uma fome real de uma fome psicológica, de uma fome social? Ou você nunca parou para pensar sobre esse tema? Tente se observar se quando você come toda vez é com uma fome real. O que é a fome real, já que a gente comentou aqui? É aquela fome que sua barriga ronca? É aquela fome que ela não é seletiva, que você pensa, eu comeria um prato de comida agora, independente se é 3 da tarde. Se a sua resposta for sim, é porque ela é uma fome real. Se a sua resposta for não, eu queria um pão de queijo, já é uma fome seletiva, né? Então, é dos exemplos que a gente percebe que as pessoas não se reparam, não reparam na própria alimentação, não reparam no que estão comendo, estão só seguindo um padrão imposto por alguém em algum momento e deixando de fazer o que a gente deveria fazer. E o que a gente deveria fazer? A gente deveria comer como os índios comem. Porque se não houvesse a industrialização, se não houvesse a civilização, a gente viveria nas matas. E o que a gente deveria comer então? Tudo que vem da natureza. E evitar tanto os industrializados, os que são embalados, né? Porque qual que é o ingrediente da banana? A própria banana. Qual que é o ingrediente de um pão? Pão, farinha, açúcar, maionese é ótimo. Óleo.
Óleo, conservantes, eu nem sei te dizer o que mais tem num pão pra você. Na verdade, você falou maionese, porque geralmente o pão, daí a pessoa vai querer colocar mais maionese. Mais a maionese. Que daí é feita com mais coisa que não deve. Ai, olha só, né? Olha o inconsciente. O inconsciente falando. Então, assim, o alimento de verdade, ele não tem tabela de ingredientes, ele é o próprio ingrediente. Qual que é o ingrediente da carne? A própria carne, né? E essa é a diferença. Então, acho que uma das coisas que a gente queria passar também é para vocês comerem mais o quê? Mais comida de verdade e menos industrializado. Não sejam um refém da indústria, gente. Eu falo isso, eu não quero ser refém da indústria. E eu acho que assim, pra gente concluir esse primeiro podcast nosso aí, Cris, em parceria, uma coisa que eu sempre gosto de alertar as pessoas. Todo mundo vem com aquela sabotagem de que comer comida de verdade é caro. Sim. E aí a pessoa não faz conta. E se você for olhar, e a gente se coloca à disposição um dia, se alguém quiser ir com a gente no supermercado, a gente comprova, né, que comer comida de verdade é bem mais barato do que você comer os industrializados. Até porque o nível de saciedade da comida de verdade, como diferente. Você falou, é diferente, né? Sim. E você vai querer comprar, por exemplo, essas coisas industrializadas. Você vai provavelmente ter um estoque em casa, que nunca vai ser suficiente. Você vai ter que voltar para comprar mais vezes. Ou seja, não é mais barato. Não é mais barato de jeito nenhum. E sem contar que daí, dessa forma, comendo mais natural, você começa a perceber coisas que você gosta, mas que você tinha esquecido, né? Alimentos que são doces e você não percebia porque você comia coisas que eram muito mais doces do que aqueles alimentos, né? Então, realmente, essa comida de verdade não é mais cara, é muito mais barato, na verdade. Mas vai de vocês se permitirem o processo de mudança, que a gente sabe que vai uma determinação no começo, se propor a coisas novas aí. Abertura para mudar. Abertura para mudar. E é isso que é a nossa proposta com esses podcasts, passarem mais conhecimento sobre alimentação, fazer vocês pensarem coisas que vocês talvez não tinham pensado e ir agregando aí no conhecimento de vocês na área alimentar. Perfeito, Cris. Valeu. É isso, gente. Então a gente vai estar de volta e a partir de agora estaremos aí firmes nessa parceria para ajudar vocês nesse processo de mudança. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.